Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Indiferença, promovido pela Associação Larico com o apoio da Câmara Municipal de Cascais. E hoje vou conversar com Diana Valde, vereadora precisamente da Câmara Municipal de Cascais, para as áreas de Educação e Desenvolvimento Social. Olá, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar, de que forma é que a Câmara Municipal de Cascais promove a inclusão de crianças e jovens com deficiência? Muito boa tarde. Obviamente, primeiro agradecer o convite endereçado e agradecer sobretudo também à Carolina e ao António, que são, digamos assim, os grandes impulsionadores da Associação Larico, que desde a primeira hora que nos trouxeram a esta associação e as questões sobre a inclusão e a deficiência, e portanto queremos agradecer em nome da Câmara Municipal de Cascais todos os desafios que também nos trazem. Relativamente à questão que foi colocada, dizer que todos os dias, juntamente com os parceiros, a Câmara Municipal de Cascais tenta construir e garantir um concelho que seja um concelho mais coeso, um concelho mais justo, um concelho mais solidário, mas sobretudo um concelho mais inclusivo. No início deste mandato, o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Carlos Carreiras, disse que este mandato seria, de certa forma, preocupado aqui com algumas questões, nomeadamente em 3 grupos vulneráveis. Estes 3 grupos seriam preocupação com as crianças e jovens, preocupação com as pessoas com deficiência e também, obviamente, com aquilo que nós chamamos os nossos jovens há mais tempo, os senhores deste concelho. E dizer que a Câmara Municipal de Cascais, todos os dias, com os parceiros que existem no terreno, preocupa-se em garantir que existam respostas para todas as pessoas, preocupa-se em garantir que ninguém fique para trás, mas também preocupa-se em garantir que os direitos destas pessoas não são esquecidos e preocupa-se em garantir que estas pessoas, apesar de serem pessoas diferentes, mas que fazem parte da sociedade tanto quanto nós, que são pessoas que todos os dias têm que ter os seus direitos, que têm que ter a sua autonomia e que também têm que ter o seu direito, sobretudo, à participação. E por isso eu creio que é assim que a Câmara Municipal de Cascais vai todos os dias trabalhando e nunca esquecendo que todos nós fazemos parte da sociedade. E pegando aqui em alguns exemplos e iniciativas promovidas pela Câmara, eu como moro no concelho conheço algumas delas, portanto para mim é fácil, mas para quem vai ver o podcast ou ouvir, conforme o formato que escolham, há exemplos que possa dar de verdadeiras iniciativas dentro da inclusão de crianças e jovens? Sim, e aqui se calhar faz todo o sentido falarmos um bocadinho, ir um bocadinho atrás no tempo e falar do que é a Comissão para a Pessoa com Deficiência, que atualmente chama-se o CLIC. O CLIC é o Conselho Local de Inclusão em Cascais, e é engraçado porque aqui em Cascais nós temos muito o trabalho em rede, participar em rede e partilhar muito as boas práticas. E este trabalho em rede é engraçado porque começou exatamente com todas as entidades que têm respostas na área da deficiência em 1988, quando criaram esta rede que é a Comissão para a Pessoa com Deficiência, que hoje em dia é chamada o CLIC. E atualmente é importante referir esta rede, porque esta rede atualmente conta exatamente com 41 parceiros que têm atuações e respostas na área da deficiência e que depois, obviamente, trabalham aqui um conjunto de áreas e que estão organizados em grupos de trabalho, nomeadamente desporto, participação, voluntariado, educação, empregabilidade, acessibilidade, entre muitos. E dizer que para nós tem sido um verdadeiro desafio, porque através deste trabalho em rede e em parceria tem, obviamente, surgido aqui um conjunto de respostas e necessidades que são e aqui passo a dizer, necessárias de responder. E vou dar aqui alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, o exemplo mais recente, que para nós Cascais é um concelho que convida todos a participarem, portanto esta questão da participação para nós é muito importante, porque é assim que faz sentido conseguimos construir este concelho mais coeso. Tivemos, há sensivelmente um mês, 2 sessões intituladas O Temos Voz. E qual era o objetivo destas sessões do Temos Voz? Era, sobretudo, ir buscar pessoas que estivessem na comunidade, pessoas que não fossem sinalizadas e nem estivessem integradas em instituições na área da deficiência, porque nós queríamos muito ouvir estas pessoas e perceber, ok, o que é que está menos bem, o que é preciso fazer, o que é que acham de políticas públicas que faz sentido implementarmos. E tivemos esta questão. Outra questão que também é muito importante para nós tem a ver com a área da empregabilidade. E por isso mesmo, parceiros como a Cersica, parceiros como também o IFP, organizámos aqui uma plataforma que é a plataforma Just Work, e esta plataforma Just Work é basicamente um conjunto de matches. Portanto, há necessidades de pessoas com necessidades educativas especiais, digamos assim, por exemplo, como pessoas com deficiência, querem integrar o mundo da empregabilidade, e então temos entidades
parceiros, e por exemplo vou dar um caso de uma rapariga que partilhou a sua história connosco, que trabalha na Tiger e portanto foi aqui um match entre inscreveu-se na plataforma e a plataforma, tanto a entidade como o empregador conseguem então fazer aqui um conjunto de matches e portanto consegue ter o seu emprego. E outro projeto que eu acho que é muito importante a Câmara Municipal de Cascais referir, que eu creio que a maior parte das pessoas que não tem conhecimento, é o nosso serviço que nós temos, obviamente aqui operacionalizado e em parceria com as 5 associações humanitárias de bombeiros do Concelho de Cascais, que é o transporte adaptado. E porquê que eu falo no transporte adaptado? Porque o transporte adaptado transporta cerca de 100 e tal pessoas. Isto significa que estas 100 e tal pessoas todos os dias têm a oportunidade de trabalhar graças ao transporte adaptado, têm a necessidade de, obviamente, conseguem ir para as suas atividades, digamos assim, fisioterapias, consultas, e portanto isto é um serviço que a Câmara, obviamente, não é a Câmara que faz este serviço, mas é em parceria com as associações humanitárias de bombeiros, e graças a este serviço e a este projeto nós conseguimos garantir que estas pessoas possam continuar a trabalhar, possam continuar a estudar ou possam continuar também a usufruir até mesmo de atividades lúdicas. Que é uma barreira que à partida fica logo solucionada. É uma barreira que depois abre espaço para que a pessoa consiga fazer a sua vida normal. Fica solucionada, e eu acho que é importante referir esta questão, que é a Câmara Municipal de Cascais tenta, obviamente, e garantir, pensar em todas as fases da vida. Porque a verdade é que nós não podemos só pensar, ok, quando está a escolher a idade obrigatória, está numa escola, certo, mas depois quando sai da escola, qual é a resposta que existe e que a Câmara aqui também pode tentar ajudar e apoiar as famílias que têm estas necessidades. Portanto, é preciso pensar aqui um conjunto alargado de necessidades. E é importante referir isto, porquê? Porque nós sabemos que um dos grandes constrangimentos que as pessoas com deficiência têm, porque existem todo o tipo de deficiências, é nomeadamente o que diz respeito à mobilidade e, portanto, às questões também, obviamente, de transporte. E portanto é garantir, ou seja, é termos a certeza que estas pessoas não deixam de trabalhar, não ficam fechadas em casa, porque não existe uma solução, porque nós sabemos que obviamente, e caminhamos e todos os dias trabalhamos para isso, que os transportes públicos já apresentam outro tipo de soluções, mas a verdade é que nós percebemos depois a questão às vezes não é o transporte público, às vezes é os acessos e chegar até ao próprio transporte público, e portanto tentamos de certa forma colmatar estas questões através deste programa. E a nível escolar, e já que falamos nisso, qual é que é o maior desafio ou o que é que falta para uma verdadeira inclusão em contexto escolar? Bem, sei que já há bons exemplos, mas também há relatos do contrário e de não existir em todas as escolas, claro que não se pode generalizar, mas nem sempre funciona como deve funcionar. Qual é que é o maior desafio? Isso é uma questão interessante, porque nós, muitas vezes, nós costumamos dizer, a Câmara de Cascais, que todos os dias trabalhamos para garantir uma educação que seja uma educação de qualidade, de excelência, mas obviamente aqui uma educação inclusiva e uma educação acessível. E muitas vezes nós dizemos que as escolas são a sede da cidadania, plenas de direitos e de deveres, e portanto que têm aqui, obviamente, e que querem envolver todas as crianças e os jovens que possam então participar. É importante dizer que se nós nos recordarmos da Declaração dos Direitos Universais do Homem, aí foi estabelecido que a educação era um direito universal para todos e, portanto, que o acesso devia ser para todos. E a verdade é que quando nós tentamos falar em igualdade, é preciso não só falar em igualdade, mas é preciso falar em equidade. E nunca nos esquecermos que é preciso garantir o acesso de igual forma a todas estas pessoas. Mas para isso, obviamente, é preciso criarmos condições. E atenção que eu também gostava de referir que há aqui questões que deviam ser do Estado Central e que são competência do Estado Central. A Câmara Municipal de Cascais, tendo uma visão naturalmente e uma visão bem estratégica da área da deficiência, nós criamos aqui condições para poder então que não falte nada às pessoas com deficiência, mas eu creio que ainda há um caminho considerável a fazer-se num ambiente, digamos assim, escolar. E o que é que eu quero dizer com isto? A Câmara Municipal de Cascais e os agrupamentos de escolas, nós temos várias unidades especiais nos agrupamentos. E é óbvio que nós temos também todo o tipo de crianças e jovens, lá está, com deficiências e com realidades
completamente diferentes e, portanto, com necessidades completamente diferentes. Que é muito abrangente. Que é muito abrangente. E aqui o que nós tentamos criar é, para além de, obviamente, dotarmos e capacitarmos também os agrupamentos de escola, seja com equipamentos importantes, seja com questões de manutenções e obras que nos pedem, mas também com aquisição, por exemplo, de cadeiras específicas, de algum material para poder haver estimulação também destas crianças. Mas é preciso referir que nós também, uma das coisas que nós queremos até e estamos a pensar implementar no próximo ano letivo, é que para nós é muito importante também formarmos as assistentes operacionais que vão para as unidades educativas especiais, porque a verdade são pessoas que se candidatam ao concurso da Câmara Municipal de Cascais e que vão para uma escola, mas a verdade é que precisam aqui também de competências específicas, porque realmente se deparam com situações que são situações também complicadas. E, portanto, temos feito este caminho. Pois acho que há aqui outro tipo de discussões, mas isso varia-nos, se calhar, uma tarde inteira, porque o Ministério da Educação tem muito a visão que todas estas crianças estão em escolaridade obrigatória e, portanto, têm que estar no seio escolar. É verdade, mas para isso é preciso, obviamente, garantir todas as condições, e dar as condições necessárias, porque todos nós podemos ser diferentes, mas a verdade é que todos nós fazemos parte da sociedade e da comunidade e, portanto, tem que haver respostas para todos nós de igual forma. E relativamente aos espaços públicos, também tem existido essa preocupação de tornar os espaços públicos mais acessíveis. Eu acho que qualquer pessoa que frequenta vai percebendo também essa realidade. Depois temos outras questões de cidadania e das pessoas que estacionam em locais que são para pessoas com deficiência ou com dístico e que não respeitam isso, ou que estacionam no passeio, que eu próprio vejo isso na minha rua, tenho que me desviar. Portanto, imagino sempre alguém que anda numa cadeira de rodas ou que tem alguma necessidade especial que tem que ter esse esforço. Mas a construção dos espaços públicos também já está a ser pensada, tendo em conta que pode ser acessível para qualquer tipo de pessoa. É interessante pegar no seu último ponto e até olhando um bocadinho para a Carolina, porque eu lembro-me há uns tempos atrás aqui, quando a Carolina e o António criaram a associação e questionavam aqui à própria Câmara em que é que podiam ser uma mais-valia para pensar connosco o território, e eu lembro-me que uma das sugestões que nós demos na altura tem a ver muito com a questão do orçamento participativo. Cascais é muito conhecido pela questão do orçamento participativo, seja no orçamento participativo que envolve a comunidade toda, seja no orçamento participativo jovem, que é mais no âmbito, obviamente, escolar. E eu falo no orçamento participativo porque nós, há sensivelmente algumas semanas, fomos inaugurar no Parque Machado Carmona um parque inclusivo. Portanto, foi uma proposta que foi feita pela comunidade, que obviamente teve aqui um conjunto considerável de votos, e aqui a Câmara Municipal de Cascais, em parceria, foi de certa forma criar condições para que exista este parque inclusivo. E à semelhança deste parque, é algo que está a ser pensado e que está a ser criado para podermos garantir mais parques inclusivos em todos os lados do concelho. Falar também noutra questão que é muito importante, que é, estamos a falar na vertente de espaços verdes e, portanto, de parque, mas também é muito importante que nós não nos podemos esquecer que as crianças e os jovens e todas as pessoas com deficiência também têm, obviamente, o direito e a vontade de quererem ir e dirigir-se, portanto, nesta altura do verão, de poderem ir às praias do concelho de Cascais. E por isso mesmo, uma vez mais, aqui, a Câmara Municipal de Cascais, em parceria com parceiros externos, criou na Praia da Conceição e aqui na Praia de Carcavelos esta questão da praia acessível, que pela primeira vez, e eu creio não estar a dizer algo que não seja correto, na Praia da Conceição nós temos um equipamento que eu acho que é único no país, pelo menos foi isto que as pessoas da praia me fizeram chegar. E portanto é um equipamento que as pessoas, aquilo tem um deck, tem umas cadeiras, as pessoas podem se dirigir, tem o apoio dos voluntários da Cascais Jovem, portanto os Marezinhas, que podem ir com a pessoa com deficiência, e depois tem um equipamento metálico e faz com que a pessoa pode ser autónoma, carrega num botão e vai até e entra mesmo dentro d'água. E portanto eu creio que isto também é algo que deve ser sinalizado, porque lá está, é o que eu digo, todos os dias tentamos, obviamente, caminhar para um concelho que seja mais inclusivo e aqui garantir que todos possam beneficiar de todas as respostas necessárias, não deixando ninguém para trás. E depois, por exemplo, esses projetos que vão acontecendo aqui e ali, se funcionando, depois podem ser replicados, por exemplo, noutras praias ou noutros sítios, se funcionam bem, isso é algo que até tem, porque vocês também percebo que têm muito a receptividade de quem utiliza e que isso também vos dá depois força para continuar esses projetos e replicá-lo, ou não?
Sem dúvida, eu creio que é preciso acautelar e pensar aqui num conjunto de questões. E eu aqui estou a pensar na Praia da Conceição, mas também estou a pensar na Praia de Carcavelos, porque efetivamente não é só questão de receberem muitas pessoas, mas penso que se calhar consegue-se com facilidade estacionar ali o carro, consegue-se com facilidade os acessos para chegar até à praia, e nós sabemos que o Pardão, a AG é um Pardão muito extenso, portanto a Praia da Conceição inicia logo ali, certo. E portanto conseguem, o caminho é mais curto, e é logo, estão no deck e depois conseguem logo entrar dentro da água. E a Praia da Conceição é até uma praia bastante calma em termos de mar e portanto é fácil conseguirmos adotar este tipo de questões. E a Praia de Carcavelos, porque também é aqui uma praia deste lado do concelho, também que tem muita procura e portanto, obviamente, eu creio que é possível, obviamente, replicar estas questões de outras praças, mas é preciso também acautelar este conjunto de necessidades. Como nós falávamos há pouco, não é só a questão, ok, estou na praia. Não, é o percurso até à praia. É garantir que o percurso até à praia é feito da melhor forma possível e da forma mais confortável possível. E eu acho que é isto que a Câmara Municipal de Cascais... E em segurança também. E em segurança, exatamente. Como é que, para quem está a ouvir ou a ver, conforme o formato, como é que uma Câmara Municipal funciona em termos de definir o orçamento? Ou seja, porque isto não é tão fácil como parece, e muitas vezes é fácil fazer comentários nas redes sociais e todos reclamarmos das coisas, mas nós não sabemos como é que funciona. Mas existe um orçamento específico para todas estas atividades que incluem pessoas com deficiência ou necessidades especiais? Primeiro, eu acho que é preciso explicar que a área da deficiência lida com vários departamentos da Câmara Municipal de Cascais. Eu tenho sob a minha responsabilidade a área da educação e a área do desenvolvimento social, e tenho grande parte da área da deficiência, nomeadamente do CLIC, comigo. E aí nós temos um conjunto de projetos, e posso falar, por exemplo, do Cascais Inclui Mais, que tem várias linhas de financiamento e as entidades podem se candidatar às várias linhas de financiamento, seja para terapia, seja para empregabilidade, ASUS, ou então o transporte adaptado também é das minhas áreas. Eu não lhe posso dizer que todos os anos nós temos um orçamento específico para a área da deficiência. Posso lhe dizer que temos um presidente da Câmara e temos um executivo camarário muito ciente e preocupado com as questões da deficiência, e por isso nós não, digamos assim, eu não estou limitada ao orçamento. Para mim, o essencial é garantir que estas respostas continuem, e claramente, como eu já disse no início deste podcast, que a área da deficiência é uma das áreas prioritárias da Câmara de Cascais. Dizer também que nós não podemos medir o orçamento só dos apoios que nós damos a projetos ou a programas. Dizer que a Câmara Municipal de Cascais, ao longo dos anos, tem feito um investimento muito considerável naquilo que é na construção de equipamentos novos, e aqui falando, por exemplo, da Cersica Rana, ou mesmo até do CRID, mas também de apoios à manutenção, apoios aos próprios equipamentos. Portanto, há aqui um conjunto de questões que devem ser acauteladas, e, portanto, nós não podemos dizer qual é... digamos, claro, o orçamento destinado para isso, porque, como lhe digo, é uma prioridade para nós, e, portanto, garantir que estas pessoas tenham todas as respostas acauteladas. Mas não estava a pensar em termos de valores concretos, estava a pensar quando há uma reunião, se depois, porque imagino também haja projetos que depois sejam aprovados individualmente, ou seja, conforme vos vão surgindo algumas ideias, mas, ou seja, é uma preocupação transversal, e que depois pode também influenciar a parte do pelour da saúde e, como sim. Muitas outras áreas, porque é muito abrangente. Tem o desporto, a parte social, a parte de saúde, a parte de educação. Sim, por exemplo, o desporto tem a vela adaptada, tem outro, portanto, apoia esses também projetos. Eu, na área da educação, tenho também apoio de terapias que são através também da Cersica, apoio, nunca me lembro do nome, de um dos projetos que também apoiamos na área da educação. Portanto, há aqui um conjunto de áreas, digamos assim, que apoiam diariamente vários projetos e várias respostas da área da deficiência. Também apoiamos aqui, e agora estou-me a lembrar, recentemente apoiamos aqui o Surf Addicted, também para poder usufruirem de fazerem surf. Portanto, é assim... Que é muito conhecido esse projeto, eu acho que é, e é uma das iniciativas que, em que estão pessoas com deficiência, mas também pessoas sem deficiência, ou seja, exatamente, também existe essa preocupação de incluir estas crianças e jovens com outras crianças e jovens que vão ter outros problemas, mas que não são tão visíveis, mas que não têm o mesmo tipo de necessidades. Existe essa sinergia também entre os vários grupos? Existe essa sinergia, existe essa preocupação. Aliás,
Por isso mesmo é que quando nós falamos em inclusão, a inclusão é isso mesmo, é garantir que apesar das nossas diferenças, todos nós fazemos parte da sociedade, mas todos nós, é garantir que todos nós temos os mesmos, temos acesso a oportunidades, temos acesso à participação, temos acesso à autonomia e, portanto, acho que parte muito por aí. Acho que é essencial. E, portanto, existe esta preocupação da Câmara Municipal de Cascais que, ou seja, ninguém quer que estas pessoas se sintam postas de parte, e por isso é um desafio que nós temos diariamente, que é garantir, não, fazemos todos parte do mesmo e, portanto, temos todos que conviver com a diferença, porque o nosso Presidente costuma muitas vezes dizer que a diferença valoriza, a diferença soma, a diferença multiplica, e ainda bem que no final do dia acabamos por ser todos diferentes, porque temos todos a aprender muito uns com os outros. E nós, antes de começarmos a gravar este podcast, a Diana falava de empatia, que bem sabemos que é uma das minhas palavras favoritas, mas infelizmente tem-se perdido um pouco, não sei, andamos todos um bocadinho mais nervosos, e desde a pandemia que andamos todos assim mais agitados, para não dizer outra coisa, mas isso também se reflete um bocadinho em quem dirige uma Câmara Municipal e nas pessoas que trabalham nela, não é? Exatamente. Porque se tivermos uma atitude de querer incluir, e se isso já for um valor que seja um valor que defendemos no dia a dia, portanto, quem está à frente destes cargos também pode fazer a diferença a esse nível. Quem está à frente destes cargos tem que, e é uma função, tem que ter a consciência que primeiro nós somos eleitos e estamos aqui, sobretudo, que a nossa missão é servir as pessoas. E, portanto, se eu estou com um grande privilégio e é uma honra poder estar neste cargo e exercer estas funções, eu tenho que saber que estou a servir todas as pessoas. E, portanto, tenho que garantir que ninguém fique para trás e que todas as pessoas são tratadas da mesma forma. E isso para nós é muito importante, e há pouco falava da palavra empatia, porque eu gosto muitas vezes de fazer um exercício, e estar nestas funções é fazer esse exercício sobretudo nestas áreas que são áreas também com mais desafiantes, porque existem vários tipos de deficiência, portanto não é alinear uma política que sirva para uma questão, pode não servir necessariamente ou pode não ser adequada para outra questão. E portanto, estando nestas áreas, e a empatia é algo que eu valorizo muito, porque eu acho que falta, se calhar, muitas vezes as pessoas colocarem-se no lugar do outro e perceber o que é que são os desafios diários do outro. E eu creio que este executivo da Câmara, o Sr. Presidente e todos nós e a minha equipa, e falo das minhas equipas, sobretudo das equipas da educação e das equipas do desenvolvimento social, têm tido ao longo dos anos esta preocupação, e já o anterior vereador Frederico Almeida tinha muito esta preocupação de se colocar no lugar do outro. E portanto, quando nós às vezes dizem-nos não é fácil implementar isto assim, nós, certo, mas existe uma solução. Portanto, temos que ir ao encontro desta solução e, acima de tudo, temos de nos colocar no lugar do outro e perceber que nós não podemos querer que estas crianças e jovens, e falando nesta altura, na altura das férias, não tenham respostas e, portanto, fiquem em casas fechadas. Temos que garantir e conseguir, obviamente, aqui, junto dos nossos parceiros, arranjar respostas, mas também garantir que estes pais possam continuar a trabalhar, possam continuar as suas vidas ativas e, obviamente, sabendo que, acima de tudo, a sua criança, ou o seu filho ou a sua filha estão a ser incluídos nestas atividades e estão a participar e estão a ser, obviamente, estimulados, porque são crianças e, portanto, têm todo o direito de brincar, de participar e, portanto, obviamente, de ter aqui também uma resposta. O que é para si a verdadeira inclusão? E depois, tirando aqui um bocadinho o papel de vereadora, mas como pessoa, porque eu acho que às vezes também para nós é difícil, às vezes não cair naquela questão de proteger demasiado ou de querer ajudar, mas também não sabemos muito bem como, e às vezes a própria definição não está aqui muito clara enquanto cidadãos. Mas, na sua opinião, o que é a verdadeira inclusão? Para mim, a verdadeira inclusão é, independentemente das necessidades, independentemente das possíveis diferenças, eu creio que é garantir que todos nós temos acesso à escolaridade, temos acesso às oportunidades, temos acesso à autonomia, temos acesso à participação, temos acesso a todos os direitos, e eu creio que isso para mim é a verdadeira inclusão, independentemente das nossas necessidades, até porque todos nós somos diferentes, e eu sei que já disse isto se calhar 3 vezes, mas eu acho que nunca é demais repetir. Todos nós somos diferentes, mas todos nós fazemos parte da sociedade. E se calhar eu aprendo muito mais, ou posso aprender muito mais com a diferença, do que se calhar se tiver aqui alguém
que seja semelhante e igual a mim. Há pouco disse que dão espaço para que as pessoas digam quais são as suas necessidades. Eu estava aqui a pensar, uma família que está em casa e que de repente quer procurar soluções para o seu filho, qual é o primeiro passo? É no site da Câmara Municipal? É contactando a Câmara Municipal? Como é que se pode procurar alternativas? Quando nós, por exemplo, como normalmente são crianças que são acompanhadas porque estão em escolaridade obrigatória e, portanto, estão, obviamente, nas escolas do Concelho de Cascais, as nossas equipas, através também da referência dos agrupamentos de escolas, as nossas equipas têm logo e têm consciência que estas crianças e estes jovens, portanto, precisam de outro tipo de necessidades. Mas dizer a qualquer pai ou a qualquer mãe que nos esteja a ouvir que podem, obviamente, tentar entrar em contacto com a Câmara Municipal de Cascais, seja através do Departamento da Educação, e aqui falo das minhas áreas, ou do Departamento do Desenvolvimento Social, porque estamos e somos uma equipa bastante próxima, uma equipa disponível, que todos os dias, obviamente, e uma vez mais aqui com os parceiros, porque se não fossem os parceiros, que são os parceiros que têm muito know-how e que têm respostas nestas áreas, tentamos, obviamente, acautelar as respostas todas. Deixe-me só referenciar que eu acho importante falar de um projeto, e tem sido um desafio também, que tem a ver com as crianças e os jovens que atingem a escolaridade obrigatória, e nós sabemos que é uma grande preocupação dos pais quando muitos deles não têm resposta nem vaga. É uma fase em que se sentem muito perdidos. Naquilo que é o CACI, que era o antigo CAU, Centro de Atividades Ocupacionais, e dizer que a equipa da Câmara Municipal de Cascais tem estas situações todas sinalizadas e aqui faz um acompanhamento não só ao jovem, mas também à família, e por isso mesmo é que criou um projeto, que é o PICMI, Projeto Individual de Inclusão na Comunidade, e o objetivo é, porque nós acreditamos que todas as pessoas têm um talento e, portanto, que todos os jovens, nem todos têm que estar numa resposta de CACI, que todos os jovens têm vontade, que todos os jovens têm sonhos, e portanto nós tentamos falar com estes jovens e perceber onde é que gostariam de estar inseridos, a título, obviamente, e nesta primeira fase, porque também é um projeto que tem cerca de, não quero estar aqui a dizer nenhum erro, mas cerca de 2 anos, nós queremos perceber qual é a real vontade do jovem. Nós temos casos, por exemplo, eu gostava de passar multas, eu gostava de passear cães, eu gostava, e usemos este exemplo do Paulinho do Sporting, e o Paulinho do Sporting, que é uma referência a nível nacional, e o Paulinho é uma figura incontornável, importantíssima em todo o plantel do Sporting. E por que não, então, ir perceber o que é que estes jovens querem e tentarmos aqui ao seu perfil e moldar esta resposta àquilo que estes jovens querem e, portanto, tentarmos ser aqui um bocadinho disruptivos e não só ir e encontrar aquelas respostas tipificadas pela segurança social. E é isso que a Câmara Municipal de Cascais aqui também, com as suas competências, tem tentado fazer. E depois aí tentar até encontrar um rumo profissional, é isso? A partir desse talento, depois se houver essa oportunidade. Exatamente, porque aí são questões com parceiros. Nós tivemos, por exemplo, o caso de um jovem que esteve num agrupamento de escolas da Ala Praia e ajudava a montar cadeiras, ajudava a tirar fotocópias, porque eu acho que no final do dia nós não nos podemos esquecer que são pessoas, que estamos a falar de pessoas, e que estas pessoas, como eu, no final do dia eu quero me sentir útil, eu quero sentir que fiz alguma coisa, não para mim, mas para os outros. E neste caso houve pessoas que integramos nestes ambientes e nestas respostas, foram pessoas que ajudaram a sua comunidade escolar e neste caso obviamente acabam por ajudar Cascais no seu todo. Muito bem, estamos mesmo a terminar esta conversa que passa sempre a correr, mas gostava de lhe perguntar numa frase como gostaria que fosse a inclusão no futuro. Eu gostava que a inclusão no futuro continuasse a ser aquilo que eu disse há pouco do que é que eu acreditava que era a verdadeira inclusão. Gostava que a inclusão muitas vezes deixasse de ser indiferença para algumas pessoas. Gostava que a inclusão viesse trazer a todos nós e obviamente muitas vezes se calhar colocarmos no lugar do outro e perceber que há muito mais a fazer, e gostava que a inclusão estivesse sempre ligada à empatia
Ai, até se emocionou. Pronto, foram várias frases e agora não podem fazer isto que eu sou péssima. Eu sou péssima nisto. Mas pronto, acho que foi bonita a mensagem. Foram várias frases, mas está perdoada porque acabou. Eu não queria nada lindamente. me emocionar, mas eu sou uma pessoa muito fácil de emocionar Pois, e portanto, olha. percebo. Também sou dessas. E pronto, olha. Mas acho que isso resume muito bem aqui a conversa que nós tivemos. Obrigada, Obrigada Diana. eu, foi um gosto. Até uma próxima oportunidade. Foi mais um episódio do podcast Indiferença, da Associação Larico. Estamos a gravar nos estúdios da Criativa em Carcavelos, a quem agradecemos a disponibilidade. Obrigada por ter estado connosco e até um próximo episódio.